Bom dia. Bom dia, António. Estamos hoje em Loures, dia 13 de fevereiro, para uma conversa com Jorge Santos, que é o atual presidente da Conselhia do CDS de Loures. Conselhia do CDS, que foi eleita sensivelmente há um mês, é isso? Em 9 de janeiro. Em 9 de janeiro, portanto já passou um bocadinho de um mês, e que, por aquilo que se diz nos meios políticos, nos corredores, esta nova comissão política é sobretudo uma comissão política de mudança, de alguns novos desafios, mas isso haverá a pergunta lá mais para a frente sobre esse assunto. Em relação ao CDS, esta comissão política que surge liderada por si pretende, obviamente, trazer mudanças, trazer novos objetivos e, sobretudo, ter em conta o que têm sido os resultados eleitorais. Antes do mais, gostava que se apresentasse e que nos dissesse o desafio em que está a liderar e em que medida é que acha que o CDS tem uma palavra a dizer naquilo que serão as eleições autárquicas em 2021. Como é que se faz esse caminho? Como é que o CDS vê esse caminho? Aquilo que entender, depois podemos ir desenvolvendo. Com certeza. Em primeiro lugar, bom dia, não só para si, António, mas para todos aqueles que nos ouvem. Como já foi dito, eu chamo-me Jorge Santos, para o mês que vem faço 54 anos, sou advogado de profissão, sou uma pessoa da terra, eu nasci no Prior Velho, há 54 anos, vivi lá cerca de 15 anos e o resto do tempo, até agora, em São João da Talha. É aí que vivo, portanto eu sou uma pessoa do Concelho de Loures, sou uma pessoa da terra, conheço, atrevo-me a dizer, melhor que ninguém, as potencialidades, os desafios, os problemas, porque sei o que é ser lourense. Não é? Quer em miúdo, quer em gravudo, passei a minha juventude, portanto passei toda a minha vida aqui. Quanto ao CDS em questão, depois tenho a honra de desfiar essa comissão política. É uma comissão política, não sei se é de mudança, a mudança às vezes leva-nos para uma perspectiva diferente. Mas é com um novo rosto, com uma apostada no futuro, em dinamizar o CDS no Concelho de Loures, especialmente o CDS aqui comigo à frente da Comissão Política, o que aposta é numa proximidade com as pessoas. Eu sou uma pessoa de proximidade, sou uma pessoa de afetos, sou uma pessoa que estou bem em todos os sítios, desde que não me tratem mal, e portanto eu tanto estou numa reunião, e toda a gente que me conhece sabe isso, com altas figuras do Estado ou outra coisa, como, por exemplo, numa feira ou até mesmo, porque sou desse tempo e tenho muito boas recordações com os ciganos, por exemplo, do Prior Velho, com o qual cresci, com o qual brinquei, era dos melhores amigos que nós podíamos ter no Prior Velho, eram os ciganos. E, portanto, sou uma pessoa que não sou elitista, não tenho nada desses problemas e sou uma pessoa que me dou com toda a gente e, penso eu, toda a gente gosta de mim. Agora, quanto ao CDS em questão, o CDS tem aqui um grande caminho para desbravar. E porquê? Porque essa proximidade também dá a conhecer às pessoas que o CDS não é o partido que alguns fazem crer que é um partido elitista, um partido, quando eu era miúdo, era um partido reacionário, um partido dos ricos, agora já não se diz ricos, diz-se betos, não é nada disso. O CDS é um partido jovem, aliás, o nosso líder é um jovem, é um partido que aposta nas potencialidades e, essencialmente, no mérito das pessoas, mas, para mim, a maior e melhor qualidade do CDS, e que sempre me atraiu, é ser um partido humanista. É um partido das pessoas, com as pessoas e para as pessoas. E é essa vertente do CDS que eu quero trazer ao Concelho de Loures. Somos pessoas normais, que todos temos as nossas profissões, não somos um partido nem para os ricos, nem para os pobres. Somos um partido das pessoas. E isso é, chamemos-lhe assim, o trunfo, talvez, que esta Comissão Política quer usar, como disse o António, nas próximas eleições
autárquicas, que são de facto um desafio, porque o CDS não é um partido forte no Conselho, talvez por desconhecerem essa vertente humanista e de proximidade com as pessoas, por as pessoas desconhecerem isso, e vou ter essa missão, esse desafio de fazer conhecer às pessoas o que é o CDS, quais são as perspectivas do CDS para o Conselho e para os problemas que continuam. Eu lembro-me, como já disse e não quero repetir, nasci no Conselho e os problemas do Conselho continuam praticamente a ser os mesmos. Ou seja, quem governou o Conselho desde 75 ou 76, a nível autárquico, não soube resolver os problemas das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu lembro-me que foi um slogan do CDS, nesse tempo, que apresentava características dos bairros e das situações das pessoas no Conselho de Loures, e o CDS tinha, por exemplo, um cartaz que trazia uma fotografia de barracas e dizia: queremos responder. Problemas, por exemplo, de esgotos e outros, e dizia: queremos responder. O CDS quis sempre responder, muitas das vezes, às necessidades básicas das pessoas. E é essa cartada que eu quero mostrar às pessoas do Conselho de Loures. O CDS tem propostas, tem um pensamento humanista para as pessoas do Conselho de Loures e quer responder às mesmas necessidades que as pessoas, que os políticos que têm governado o Conselho de Loures não têm sabido responder, porque os problemas continuam. Hoje não haverá barracas, mas haverá casas. Há barracas. Ainda há pouco tempo houve um incêndio. Com certeza. Vou dizer, barracas não é nenhum. Com a dimensão. Com a dimensão que tinha quando eu era miúdo. Portanto, por exemplo, o próprio Prior Velho, quando se passava no Prior Velho, olhava o cartão de visita do Prior Velho, era aquele amontoado de barracas, não é? Hoje já não existe. Agora, há um perigo. E que quando foi, o António sabe isso, quando foi aquele debate muito interessante, conduzido por si, sobre a habitação, a habitação, eu tive até a ocasião de dizer que as barracas, como um todo, com a dimensão que existia, não é um problema, mas casas sem condições é pior que barracas, não é? E esse é o problema que existe hoje, não é? Em pleno século XXI, com tantas acessibilidades, com tanta tecnologia, hoje há pessoas que têm, de facto, um teto, mas não têm condições humanas para viver. E isso continua a ser uma necessidade e que o CDS quer responder. E tem uma perspectiva para o Conselho, para as pessoas, para os lourenses, tem uma perspectiva nesse sentido. Aliás, isso lembra-me de determinados bairros sociais onde, numa fila de prédios, os das pontas estão pintados e os do meio estão completamente degradados. Exatamente. Mas houve aí uma palavra que o Jorge Santos empregou e que, para mim, digamos, é qualquer coisa de fundamental. Mérito. Como é que se dá a volta a esta sociedade? Como é que se dá a volta a estas estruturas para realmente pormos o mérito como qualidade fundamental para, digamos, revolucionar, que é mesmo a questão, toda esta sociedade? Porque o mérito, o Jorge Santos falou e muitos políticos falam no mérito. O CDS fala muito no mérito. Mas como é que se dá a volta a isto tudo? Como é que se impõe o mérito como princípio fundamental da avaliação? O mérito deve ser a estrutura, não é? E é um problema estrutural. Ou seja, a sociedade deve apostar nos jovens. Os jovens são o futuro. Nós já fomos e estamos a deixar de ser. Como disse o Francisco Rodrigues dos Santos, somos jovens há mais tempo. E, portanto, mas temos que apostar na juventude. E a juventude também tem que ter condições para que o mérito se sobreponha a tudo mais. E isso está interligado com vários assuntos que temos que falar. Por exemplo, a corrupção. E a corrupção não pode ser só ao mais alto nível. Claro que tem que ser combatida, e muito combatida, e até lamento que a maior parte dos partidos, tivemos agora umas eleições legislativas, e a maior parte dos partidos não falou na corrupção, que é o problema principal de cada país, neste caso do nosso país. É um problema gravíssimo. E que mina, e eu penso que o pior inimigo do mérito é a corrupção. São dezenas de milhões milhares de milhões que se rouba a economia. Ouça, e atrasa um país e faz hipotecar
as capacidades de quem realmente tem mérito. Porque, por exemplo, num cargo público, ao entrar uma pessoa que entra porque é conhecido, ou porque é amigo, ou até por disciplina partidária, Ou porque tem um cartão. ou porque tem um cartão, exatamente, que é o que eu estou a dizer, vai ficar para segundo, ou para terceiro, ou para quarto plano uma pessoa que tinha o mérito para estar na... E como é que se dá a volta a isso? Tem que ser estrutural. Tem que começar, não só de baixo, mas também de cima. Ou seja, os próprios governos, a própria Assembleia da República, as pessoas que têm o dever e o poder para o fazer, em primeiro lugar, têm que estar isentos dessa corrupção. Não podemos continuar a ter políticos, para já, que se perpetuam no poder. E, em segundo lugar, não podemos ter, não pode haver uma caça às bruxas, obviamente, mas não pode haver no poder, ou nas variadas formas de poder, pessoas que são suspeitas, ou até alguns condenados, por corrupção, por E exemplo. algumas com ligações que se calhar transformam em algum grau de incompatibilidade. Com certeza. Agora, há aqui uma questão que é... Deixe-me só dizer-lhe uma coisa que sou muito perentório. Não podemos ter, por exemplo, à frente de um órgão do Estado importante, alguém, por exemplo, que despreze a justiça. Se alguém, em determinada altura na vida, tem um comportamento em que despreza a justiça, eu não vou usar o termo que foi emprega, não pode nunca estar à frente de um alto cargo da nação. Por exemplo, quem diz isto diz outra coisa qualquer. Não estou a funilar, mas isto prova que a revolução, como mencionou, tem que ser total. Revolução no sentido de Com alteração certeza, radical. é uma mudança, exatamente. A revolução é uma mudança. Não é? Pode ser mais brusca, pode ser menos brusca, mas a revolução significa isso. Não é? A revolução não tem a ver só... É uma alteração dos factos. Portanto, não tem a ver só com os escravos na lapela. Mas, e isso é importante, e a própria juventude tem que, para participar nesse mérito, nessa revolução, que necessitamos de valores, tem que sentir que é apoiada, que é ela que a querem. Porque, repara, fala-se sempre muito, vou-lhe dar outro exemplo, fala-se muito em dar a oportunidade à juventude, porque a juventude é que é o futuro, e depois, quando há algumas pessoas que se querem candidatar a cargos importantes, é-lhes dado como defeito o facto de serem novos. Então, em que é que ficamos? Temos que apostar. Mas tem que haver também um investimento nessa juventude, a nível académico e outros, para que possam ter realmente esse mérito, ou para que esse mérito possa ser uma mais-valia para o desempenho das suas funções. Agora, não podemos é continuar a acreditar que um país que não aposta no seu melhor possa ter algum tipo de futuro, porque não vai ter. De qualquer maneira, em termos da análise que estava a fazer, há aqui duas formas, ou se calhar podem correr em paralelo, mas o senhor dirá a sua opinião. Esse combate à corrupção e pela imposição, chamemos-lhe assim, do mérito, há de começar das estruturas locais, do poder local, de baixo para cima ou de cima para baixo? Como é que vê isso? Em termos de poder, obviamente, quem gera é de cima para baixo. Mas alguém que chega acima começou sempre por baixo. Portanto, é uma questão de mentalidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. No meu tempo, dizia-se que o berço era muito importante. O berço não tem a ver com capacidades financeiras. Era com a educação. Diga? Não tem a ver com o vencedor. Não tem a ver. Era com a educação, com a formação que lhe dava. E uma pessoa que tivesse uma boa formação, uma boa educação, dada pelos pais, muitas das vezes humildes, muitas das vezes, a maior parte das vezes não era humildes, a instrução, era a educação. A educação. A instrução é outra coisa. É outra coisa. Isso ia marcar a pessoa para toda a vida. Os valores que lhe eram incutidos desde Mas tempo. quando a juventude se confronta com esses valores, por um lado, e com a sociedade tal que distorce e que dá oportunidades a outros que não têm mérito, é natural que haja aí um abandono desses valores. É o que eu estava a dizer. É falta de incentivo, não é? Porque, repare, quando se diz tu tens mérito, tu tens que fazer, mas depois a pessoa até investiu e depois chega lá e não consegue porque alguém que conhecia...
é um desincentivo. Então, é como, por exemplo, é um problema que a juventude hoje, em termos práticos, se está a defrontar todos os dias. Ou seja, é-lhe incentivado a ir para uma faculdade, a fazer o 12º ano, ir para uma faculdade e optar por um curso superior, seja ele qual for. E depois, quando acaba o seu curso superior, vai para o desemprego, vai para um call center. Portanto, ou por uma caixa de supermercado. Pronto. Com o devido respeito, claro. Todas as profissões são válidas. Eu fiz muita coisa até ser advogado e eu honro muito disso. Agora, mas se a pessoa investiu 5 anos da sua vida numa faculdade, pelo menos no meu tempo era 5 anos, agora é 4. Mais um mestrado, mais pronto, um doutorado. Pronto. Mas tínhamos os 5 anos, depois se quiséssemos fazer mestrado, claro. Era mais. Portanto, é assim, chega ali, então eu investi e agora houve alguém que até não teve o mesmo tempo, a mesma disposição, o mesmo investimento que eu para estar numa faculdade e consegue fazer isto em todos os quadrantes da sociedade, em todas as profissões. Você veja, por exemplo, na questão da televisão, por exemplo, não é? Nós éramos miúdos, fomos habituados a ver pessoas que iam para o conservatório e hoje qualquer pessoa é ator. Basta ir a um programa de televisão e amanhã já é ator. Portanto, bem, isso era outro. E não quero se é ir. ator, isso agora já... Pronto, ou pelo menos caracterizado como ator e são convidados, enquanto que outros que fizeram esse tal investimento ficam na prateleira e não são convidados para trabalhar na televisão. Mas isso é outra... Se calhar é mais a questão do pão na mesa. Mas... também. Mas isto para chegar que é por aí que também tem que seguir. Ou seja, incentivar a juventude, não é? A apostar na sua formação académica, mas depois dar-lhe saídas. Não é? E, portanto, isso tem que já está o apoio de cima, não é? a ser uma mais-valia para o investimento pessoal que cada jovem faz. Porque, senão, são desincentivados. Chegam à frase não vale a pena andar a estudar, porque depois vou à mesma para um supermercado. Então, não estudo e o fim é o mesmo. Eu gostava de ouvir o seu comentário em relação a duas... Primeiro, em relação a uma frase que é muito vulgar, que é: não basta ter uma boa ideia, é preciso conhecer a pessoa certa. E, por outro lado, em que medida é que no poder local, falando no Conselho de Loures, porque estamos em Loures, como é que um município como Loures poderia promover exatamente aquilo que o Jorge Santos acabou de dizer, que é: vamos analisar, vamos premiar o mérito e vamos criar aqui, digamos, um chapéu que potencie esses tais jovens que têm projetos, que têm ideias. Como é que isso se poderia fazer? Primeiro comentar à frase e depois passarmos aqui para o poder local e como é que isso se poderia implementar. Aqui não é porque de cima também não possam ser feitas coisas, mas nós estamos a falar em Loures e se calhar em Loures podia-se fazer, não muito, mas podia-se fazer qualquer coisa. Podia-se fazer. Penso que sim. O comentário é, obviamente, que há muito valor em Loures, como há noutros concelhos, obviamente, não é? E muitas das vezes, isto vai chegar à mesma conversa que nós começámos, muitas das vezes é esmagado esse valor por outros interesses. Por exemplo, o tal cartão, por exemplo, não tenho nenhum problema em falar das coisas pelos nomes. O tal cartão, o tal conhecimento, o filho deste, o primo daquele, mas essencialmente o cartão. O cartão pode abrir portas em Cascais, com certeza, mas é tão censurável. Com certeza. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer. Tenho nenhum problema em dizer. Para mim é censurável, não é por ser o cartão vermelho ou o cartão azul ou o cartão. Não. É o cartão em si. Portanto, não deve ser o cartão que deve abrir a porta. Sim, não é? Sim. Quem deve abrir a porta é o mérito. Esse mérito. E o que é que podemos fazer aqui em Loures? É incentivar esse mérito, ou seja, não se fechar uma porta a uma pessoa, por exemplo, que não tem o cartão e por isso não pode entrar num organismo público. Mas tem na sua ideia, não sei até se fará parte do seu programa, mas é possível criar uma estrutura que tenha essa abertura para potenciar os jovens e criar, digamos, talvez como é que se chama, um laboratório de projetos que permeie o mérito. Como é que isso se poderia fazer? Faz parte exatamente do meu programa. Ou seja, tem que haver um censo,
Portanto, tem que se conhecer a realidade das pessoas, por exemplo, neste caso os jovens, e ser feito algo, portanto, uma espécie de laboratório em que se conheça as aptidões de cada um. E depois essas aptidões têm que ser trabalhadas. E ali não pode contar nem o cartão, nem outras coisas. Tem que ser o mérito das pessoas. E depois encaminhá-las para os derivados departamentos e áreas do saber, etc. E que as pessoas possam mostrar, os jovens possam mostrar, no que são melhores e no que fazem melhores. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito... Toda a gente, eu também, gosta de festas e de música e tudo isso. Mas, por exemplo, em primeiro lugar, acho que um concelho com tantas necessidades como tem o nosso, que se gaste tantos milhares de euros em festas e em pagamentos a pessoas que venham fazer estas festas. E se observarmos quem são os músicos, não tenho nada contra estes músicos, mas é uma questão, que vêm fazer ano após ano, são sempre os mesmos. Será o cartão? Não quer dizer que não cantem bem ou que não façam... Essa questão dos músicos levava-nos muito longe. Muito longe, muito longe. Até para muito longe, como cantou alguém, não é? Eu vim de longe. Eu vou para longe. Exatamente. Se faleceu há pouco tempo. Grande músico. Pois, mas essa questão dos músicos que vêm aos concertos e que depois vão a outros grandes concertos nacionais. Mas isso é uma questão, é uma pequena partícula. Portanto, dar hipótese de serem os jovens tem que se apresentar, concelho, os jovens do Conselho, eu sou bom nisto, eu sou bom naquilo, e mostrar que são, não é só dizer que são, mostrar que são. Ser feitos, eu gostei muito da sua palavra laboratório, portanto, onde são postos à prova, à experimentação de cada mérito, não é? E depois serem, até haver mesmo, até departamentos ou gabinetes da própria Câmara, em que fizesse um recrutamento dessas pessoas, sempre no mérito, e depois destes jovens, e depois fossem acompanhados para os derivados. E por que não nos projetos que estão em aberto na Câmara, como por exemplo as redes Wi-Fi e todas as aplicações, eu estou a perguntar isso porque também na sua área, um bocadinho mais à esquerda, bem, neste momento não sei, da área do PSD há um vereador também que é muito conhecido pelas suas posições nessa área das tecnologias. A questão é, há projetos aqui que são concessionados, não, são entregues a outsourcings. Os jovens aí, não há uma forma de, digamos, colocar alguns jovens ao serviço de determinados projetos em vez de dar o tal outsourcing? Com certeza. E mais uma vez vou recorrer à sua palavra, dos laboratórios, era aí que têm que ser encontrados, e certamente haverão muitos, se calhar até milhares, porque hoje a juventude respira tecnologia, não é? Eu não sou desse tempo, mas hoje a juventude transpira a tecnologia. E era aí mesmo que eram apanhados esses saberes, não é? Na área, por exemplo, falou na tecnologia, e eram acompanhados. E até investir. Por exemplo, alguns desses jovens, se calhar, não têm capacidade financeira para fazer um investimento maior e melhor, até mesmo no estrangeiro, por exemplo, para se apetrecharem com outras capacidades. E então aí a autarquia, por exemplo, podia acompanhá-los. Nesse sentido, era uma mais-valia, porque depois podiam ser... eu não queria dizer a palavra usados, mas podem ser utilizados ao serviço, neste caso, do Concelho de Loures, nas diversas áreas, para melhorar. Até como currículo, não é? E até como currículo, obviamente. Porque quando se fala, por exemplo, no Chimar... E isso seria um orgulho para o Concelho de Loures, por exemplo. Ter a sua bolsa de tecnologia. Exatamente. A bolsa de Quem diz tecnologias diz de outras áreas, mas exemplo, essa é fundamental. O Chimar, que precisam de tantas aplicações, e há pouco compararam não sei quantas... umas dezenas de milhares de euros em telemóveis por uma aplicação, mas os Chimar que precisam realmente, por exemplo, de tecnologia e de aplicações, com tantos jovens que temos no Conselho... E certamente desempregados. E certamente sem capacidade para desenvolver o seu saber, que o têm. Portanto, isto é um desaproveitamento. Que a própria Câmara Municipal de Loures está... E é um currículo para os jovens, obviamente. E, portanto, que há um certo desfazamento daquilo que se fala, daquilo que se apregoa, com a realidade. Porque a Câmara de Loures, nesse campo, tem falhado rotundamente. Agora, se alguns têm tido a oportunidade, aí tínhamos que falar, se calhar, do cartão, por exemplo, não é? Enquanto que há muitos que têm realmente esse saber,
E não têm mais porque não estão a ser aproveitados. E muitas das vezes não têm capacidade Eu acho que financeira aqui para isso. nem o cartão, porque não vejo que haja essa ideia que o Jorge agora avançou um pouco mais, a questão da bolsa, do laboratório, em que a juventude possa realmente exprimir aquilo que sabe e o mérito que tem. Isso não existe nem para os jovens de esquerda nem para os jovens de direita. Não há nada, não há um projeto desse tipo em Loures, não é? Mas Portanto, devia haver, e é uma das nossas ideias. Seja da JCP, dos nossos, seja da JP, não existe esse laboratório. Mas vai fazer parte do nosso programa. Os jovens têm que ser aproveitados. Não podem ser normalmente usados como cartão de visita aos slogans eleitorais e depois não haver um aproveitamento real, prático, com ideias que os possam aproveitar, incentivar e torná-los uma mais-valia. E deitá-los às feras, não é? Deitá-los às feras não pode ser. Ou então preparados para isso, porque o mundo é mesmo assim. Não é cor-de-rosa. Não é com, exatamente. Mas, se estiverem a patrocinar, nós temos, por exemplo, a nível nacional, temos imensos, inúmeros casos de sucesso em todas as áreas portuguesas. Não é? E alguns até bastante humildes. Mas às vezes têm que ir para o estrangeiro. Às vezes têm que ir. Ou então desenvolver. desenvolver. Da casa não fazem milagres, aquelas palavras. Não fazem porque não há incentivos. Exatamente. Não há um verdadeiro aproveitamento valorativo desses saberes a favor das pessoas. Pois é isso mesmo. Concordo em absoluto. Bem, até agora não temos ido à política pura e dura, mas isto também faz parte. Faz parte e é muito importante. E é importante para se conhecer não só a pessoa, como conhecer as ideias, se calhar, que são subjacentes, como essa que falou, que vão ser parte do seu programa. Do seu CDS. Do CDS, claro. De qualquer maneira, aquilo que começámos por falar e gostava de continuar agora por aí, o CDS tem um deputado municipal, obviamente que tem objetivos e obviamente que tem um trabalho por fazer. Há sempre uma questão que está subjacente a todas as pessoas dos partidos mais pequenos, e aquilo pequenos não é, têm menos votos, claro, e precisam de passar tem menos representatividade. Como é que se dá a volta a essa questão? Porque os partidos que têm menos representatividade não chegam às pessoas, e o facto de não chegarem às pessoas com as suas propostas torna aquele embate um pouco injusto, porque os grandes têm muitos meios, têm subsídios, subvenções, aplicam e conseguem chegar às pessoas. Como é que um partido como o CDS em Loures, obviamente que há sítios onde o CDS tem mais meios do que aqui, obrigatoriamente, claro, até porque é poder, ou faz parte do poder, como é que se dá a volta a isso? Com aquilo que comecei, com a proximidade. As pessoas têm que conhecer o CDS, têm que saber que o CDS tem resposta para este, para aquele e para o outro problema. E uma proximidade. É isso mesmo. Mas como é que se faz essa proximidade? No contacto com as pessoas. No contacto, as campanhas eleitorais não podem ser só cartazes, que agora já quase não se usam, e outras coisas. Por exemplo, nas ruas, onde as pessoas têm as suas necessidades. Então, quando vão à praça, sim. Então a sua ideia é, em tudo que são eventos públicos, o CDS está presente? E não só, no dia a dia. Onde as pessoas vão à praça, por exemplo, e tendo o produto A e gostando mais do produto A, têm que comprar o B porque é mais barato. É aí que eu quero estar, é aí que o CDS tem que estar. Ouvir as pessoas. Nós temos um programa a esta parte, já há algum tempo, ainda na anterior Comissão Política, que é o Ouvir Loures. E eu tenho participado desde o início nesse programa. E temos ouvido situações completamente absurdas. Pessoas que hoje, muitas das vezes, não têm capacidade financeira para dar o mínimo, aquilo que se exige, aos filhos em casa. E têm que, muitas das vezes, ir para certo tipo de alimentos porque, sinceramente, não têm capacidade financeira. E o Governo Central tem que dar uma resposta a estas situações. E o poder local é uma maneira de pressão sobre o poder central. E, portanto, neste caso Loures, tem que estar atento à vivência do dia-a-dia das pessoas, às suas necessidades. Há bocado falámos dos seus polos principais, que é a questão do saber, tem que estar atento
a isso, mas também tem que estar atento Mais um campo em às que os jovens dificuldades. podem fazer levantamentos, estudos sociológicos Podem. e fazer... E, por exemplo, no CDS têm feito. Os jovens do CDS, que não são muitos ainda, porque ainda não sabem, mas vão ser contactados para isso, ainda não sabem, mas há muitos jovens do CDS que iam de vir, e que nos vão ajudar a fazer este levantamento. Por exemplo, neste momento está a decorrer esse levantamento feito pelos jovens do CDS quanto às necessidades. O António sabe que o nosso próximo debate vai ser a juventude, e eu encarreguei os jovens do CDS aqui de Loures de fazerem esse levantamento, porque ninguém melhor que eles me sabe dizer a nós, quase cotas, não é? Quais são as necessidades, ou até os desejos de desenvolvimento que os jovens têm. E vão-nos fazer chegar essas necessidades, esses desejos, essas dificuldades, para nós podermos chegar, quando for o debate sobre a juventude. Dia 6 de março. Exatamente, e podermos falar sobre eles, mas ali o interlocutor seremos nós, serei eu, mas a voz é da juventude. É a juventude a falar no primeiro plano. E isso é muito importante, o contacto. E é isso que eu estou a tentar dinamizar no CDS em Loures. É fazer em casa aquilo que se pretende fazer para o Conselho. Ouvir todos. Mas não é só ouvir. Depois pôr com medidas práticas para que esses desejos, para que essas vozes façam qualquer coisa e tenham uma resposta. Para isso é necessário, obviamente, ouvir, ter alguém que seja capaz de fazer, desde aquilo que se ouve até às propostas concretas, elas sejam realmente o espelho daquilo que as pessoas necessitam e daquilo que as pessoas, obviamente, querem ver realizado na sua vida. E depois contactar, mas o contacto com as pessoas, volto a frisar, porque para mim vai ser o mais importante do meu mandato. Vai ser a proximidade com as pessoas. Não só dentro dos militantes do CDS, mas especialmente com as pessoas do Conselho. Ir a bairros degradados, não é nas campanhas eleitorais, por exemplo, vou-lhe dizer... Nessa altura estão lá todos. Não é? Pronto, mas temos recebido elogios, até de sítios que me são particularmente caros, como por exemplo tivemos ainda há cerca de um ano numa feira no mercado em Sacavém, é uma zona que eu conheço desde que nasci, como já disse, e as pessoas disseram é a primeira vez que um partido vem aqui fora das eleições. E eu disse, olha, é a primeira vez, mas vai haver muitas vezes. Porque ouvir as pessoas, até mesmo as próprias pessoas, falam melhor e mais de dentro, fora da campanha eleitoral, do que durante a campanha eleitoral. Porque as pessoas, quando veem os políticos na campanha eleitoral, é mais uma vez, é mais umas eleições. Quando não estão debaixo dessa pressão, falam mais do coração para o coração. E, portanto, é isso que nós temos andado a fazer no CDS. Ouvir as pessoas. Muitas das vezes têm sugestões muito interessantes. Por exemplo, ainda falando sobre esse mercado em Sacavém, junto ao sacavenense, houve sugestões que apontámos religiosamente de alguns feirantes acerca de problemas concernentes àquele mercado, muito interessantes, e que, porque ninguém melhor do que quem vive as coisas, sabe muitas das vezes a saída para elas, não é? E, portanto, o pilar do meu mandato vai ser esse. Ouvir as pessoas e não só isso, a proximidade. O CDS tem uma resposta para todos os problemas e quer que as pessoas participem nessa solução. A solução não está só em nós, está essencialmente nas pessoas. E por isso é preciso ouvi-las e que elas vejam no papel, nas propostas. E outra coisa muito interessante, que eu tenho falado agora com muita gente e tenho desafiado muita gente a vir assistir às Assembleias Municipais. E isso vai, de certa maneira, responder àquilo que me tentou perguntar há pouco. Os partidos grandes, aqui, são sempre os partidos grandes e há uma tendência para os partidos pequenos, como o CDS, serem os partidos pequenos. Mas eu faço um desafio a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Se as pessoas viessem às Assembleias Municipais ouvir os partidos que normalmente elas votam, nas próximas eleições já não votariam. E eu sei do que estou a falar. No bairro onde eu moro, no bairro da Castelhana, em São João da Talha, é um bairro tradicionalmente PC, PS, a maior parte das pessoas ficou escandalizada com algumas saídas, porque tomaram, as saídas eram as mesmas, mas não sabiam, não estavam a par de algumas medidas, quer do PS, quer do PC, há alguns problemas que eles pensavam que eram os partidos mais fazedores das classes oprimidas, dos problemas.
e ficaram completamente consternadas porque viram que afinal não é assim. O meu desafio, e também é por aí, é as pessoas participarem mais. Não são incentivadas a isso. E compreende-se porquê. Mas virem às assembleias municipais e ouvirem aqueles que elegeram, certamente vão-lhes dar uma ideia diferente nas próximas eleições. Porque aqueles que muitas das vezes falam mais em direitos e mais necessidades, os mais necessitados, são aqueles que às vezes fazem menos exatamente nessas matérias. E as pessoas, e dou-lhe casos concretos, por exemplo, as auges, problemas, pessoas no bairro e outros bairros onde eu moro, que se viram confrontados com problemas gravíssimos, que eu lancei uma questão num dos seus debates, que me explicassem porque é que não foram aproveitados fundos europeus para que os proprietários pudessem ser ajudados e não ter que suportar, deve-se lembrar disso, que eu levantei essa questão e gostava que me respondessem e ainda ninguém respondeu. Não é a mim, é às pessoas dos bairros que estão a ser legalizados, que é assim que se diz, porque é que são as pessoas que têm que custear quando eles é que tiveram, desde comprar o terreno até tudo o que foi feito nas ruas, foi tudo custeado pelos proprietários, pequenos proprietários, não são grandes proprietários. Alguns fizeram a própria casa. Quase todos. E, portanto, e agora são confrontados com altas taxas da Câmara para a legalização. Muitos têm que demolir e têm que voltar a fazer alterações significativas e que alguns não têm capacidade para isso. E eu gostava que respondessem a essas pessoas e que elas ouvissem, que viessem à Assembleia Municipal ouvir daqueles que eles ajudaram a eleger, porque eu tenho a certeza que se as pessoas começarem a participar mais, aqueles que hoje têm sido os grandes partidos no Conselho de Loures passarão a médios pequenos em breve. Eu gostava de terminar, embora depois quero ouvir umas últimas palavras da sua parte, mas uma das críticas, e na linha do que disse há pouco, que as pessoas colocam é que os partidos começam a falar com as pessoas 6 meses antes, apresentam os seus candidatos 6 meses antes, e isso aqui em Loures agora já vai ser contrariado, porque nos próximos 2 meses vão começar a ser apresentados candidatos às juntas e os partidos já perceberam que isso com as pessoas não funciona e irem só nos 6 últimos meses. Pergunto-lhe primeiro se o CDS tem candidatos às juntas se já estabeleceu, portanto, a sua estrutura, digamos, para os candidatos às eleições autárquicas de 2021, pelo menos no que toca às juntas de freguesia, e em que medida é que essas pessoas poderão começar, digamos, a trabalhar as suas juntas de freguesia, os seus territórios, e a apresentar as propostas do CDS, um bocado na linha, coerentemente com aquilo que disse há pouco, porque não será, porventura, só o Jorge Santos a aparecer com certeza. E a falar. E não sou. E portanto, se o seu pensamento vai nessa mesma linha do que está a ser agora, digamos, alguma alteração dos partidos aqui em Loures, que é começarem já este ano a apresentar, o PS apresentará alguns já até maio, e eu sei que outros também estão a pensar apresentar nos próximos tempos. O CDS vai fazer isso? Não vai? Tem outra estratégia? Como é que vê os candidatos do CDS, os futuros candidatos do CDS? Obrigado por essa pergunta, é muito pertinente. Aliás, com todas as suas perguntas. Mas obrigado e parabéns por isso. O CDS já está a fazer isso. Foi a minha primeira medida. Não sabia. Eu sei que não, porque não estava lá. A minha primeira medida, na minha primeira reunião da Comissão Política, foi estabelecer isso como objetivo. As pessoas que serão escolhidas para liderar as listas, quer à Junta, quer à Assembleia Municipal, quer à própria Câmara, têm que estar no terreno, porque esse é o meu toque principal, é a proximidade com as pessoas. Coerentemente, exatamente. E tem sido. E, portanto, já estão delineados esses traços e essas pessoas já estão, não diria escolhidas, mas já estão em linha, já sabem quem são ou quem poderão vir a ser os responsáveis do CDS a cada desses cargos. E já estão na rua. É só estarem atentos quando aparece quer o Jorge, quer os outros membros do CDS de Loures,
todos nós vamos estar em força, junto das populações, ouvir as populações, porque cada um de nós, aqui, ali, nesta freguesia, na outra freguesia, um de nós será certamente a pessoa que vai levar a cada freguesia o nosso nome, o nome do CDS e responder às pessoas. Não nos furtamos. Porque as pessoas também têm questões a colocar aos políticos. Muitas, muitas. E têm-nos feito muitas perguntas. Elogios, é verdade. Estou até muito satisfeito porque o CDS receber elogios num Conselho de Louros e tem recebido, no meu caso, talvez porque as pessoas conhecem-me desde que nasci e sou muito conhecido, até profissionalmente sou conhecido. Agora, mas as pessoas porque tem-se criado este mito que o CDS é um partido elitista. Não é e comigo não será, em Louros. E, portanto, é um partido das pessoas e para as pessoas, que ouve as pessoas, que é feito de pessoas com as mesmas necessidades daquelas pessoas que votam no dia das eleições. Todos nós temos as nossas necessidades, porque somos pessoas normais, que ouvimos iguais a nós e que tentamos, porque temos a oportunidade, através da política, de ver resolvidos. Mas não vive da política. Não vive da política. Exato. Isso toda a gente sabe que não vive da política. Não, são pessoas que não vivem não vive da política. Aliás, a minha comissão política, todos eles têm as suas profissões muito diferentes, todos têm as suas profissões e vivem, obviamente, para grande prejuízo pessoal, na parte que me toca e dos meus colegas também, para grande prejuízo pessoal, porque estas coisas dão de facto trabalho. Quem as quer fazer como deve ser, e o António sabe isso, porque muitas das vezes, para me conseguir apanhar numa entrevista, às vezes há muita dificuldade, porque as nossas agendas profissionais estão muito sobrecarregadas e muitas vezes é difícil, mas sempre se tem arranjado e eu propus-me a fazer isso e, portanto, vou continuar a fazer, muitas das vezes com sacrifício profissional, com prejuízo pessoal e às vezes familiar. Mas não me respondeu a uma parte da questão. Mas respondo. As pessoas precisam saber quem são os candidatos. Com certeza. Vai haver alguma linha, limite, a partir da qual o CDS vai apresentar? Isso não está ainda definido. Quando é que podemos contar com os candidatos às juntas do CDS? Este ano, seguramente. Mas não nos próximos meses? Talvez sim. Porque, como lhe disse, as pessoas também precisam saber quem são. As pessoas já os conhecem, não sabem é que são. Mas é que isso faz a diferença. Não, é assim, nós temos que saber uma questão de mérito, não é? E no tal laboratório, que o CDS, a Comissão Política também tem esse laboratório. E todos nós... O laboratório pegou e gostei muito. E é verdade. O laboratório é onde se fazem as coisas, onde se juntam, onde se tiram, onde se experimentam. Exatamente. E vê-se a viabilidade delas ou não. E, portanto, todos nós agora estamos a trabalhar nesse sentido, um na junta tal, outro para a Assembleia, outro levantar, para ver... Exatamente. Analisar. E o que cada um de nós tem a oportunidade não só de ouvir as pessoas, mas depois de saber transmitir aquilo que ouvimos através de propostas concretas para resolver esses problemas. E depois vamos ver, estamos a observar quem é que se está a mostrar com mais capacidade para resolver esses problemas, que têm mais... e depois há muitos fatores que contam, não é? E há uma coisa muito importante que não mencionou, mas que eu vou mencionar, que também faz parte da estratégia do CDS Louros atual, que é usar a prata da casa. Nada melhor, como comecei, aliás, a minha entrevista a dizer, nada melhor que as pessoas de dentro para resolverem os problemas das pessoas de dentro. E todos nós, os candidatos, quer às juntas, quer à Assembleia Municipal, quer à Câmara Municipal de Louros, serão pessoas de dentro, serão pessoas do dia-a-dia, com as mais diversas profissões, com os mais diversos saberes e ocupações. São pessoas que conhecem a realidade, que têm as mesmas dificuldades, que vivem essa realidade. As dificuldades nos transportes, a dificuldade na habitação, a dificuldade, muitas das vezes, nas suas profissões, por exemplo. Nas deslocações. E nas suas deslocações, porque as coisas, a nível de deslocação, a nível de transportes, mas deixamos isso para o próximo não, quando sair, não sei se já saiu, já está disponível dos transportes, as pessoas têm muitas dificuldades, tão simples como, por exemplo, movimentarem-se, por exemplo, como eu, dentro do Conselho e nas mais diversas profissões. Não é só aquelas profissões por conta de outra. Eu
vão E ter... até dentro das horas, há horas a partir das quais não há transportes. Não há transportes. E as ligações são fracas, não é? Mas isso vão ter a oportunidade de ver no debate que vai certamente sair. Agora, esse é um polo muito importante do CDS. Não só pessoas que estão a mostrar no tal laboratório as suas capacidades para resolver o problema das pessoas que estamos a ouvir já há bastante tempo, mas também são pessoas daqui. São pessoas de Loures para resolver os problemas de Loures. Porque uma pessoa que é de Lisboa, de Bragança ou de Faro não sabe o real problema daqui. Portanto, e não fala a mesma língua, chamemos-lhe assim, das pessoas que estão aqui. E nós temos tanta gente cá, aliás, é uma questão de coerência. Portanto, se temos pessoas aqui que certamente são, e até podem ser independentes, que têm mérito, há que escutar primeiro esse mérito, depois trabalhá-lo no laboratório e depois pô-lo na prática. E essa prática vai ser candidatar essas pessoas às juntas, falar com as pessoas, continuar a ouvir as pessoas, estar com as pessoas nas suas mais diversas problemas, não é só problemas muitas das vezes coletivos, mas também pessoais. Eu tenho participado, porque sou novo nestas coisas, tenho participado nas assembleias municipais, naquelas que têm sido feitas abertas em vários polos do Conselho, e tenho descentralizadas, e tenho ouvido coisas que parecem tão pequeninas, mas não, são as reais preocupações das pessoas. Estou-me a lembrar no Pilhar Velho, estou-me a lembrar no Fanqueiro, em Santa Iria da Azóia, em que as pessoas levaram para ali, neste caso para o Sr. Presidente da Câmara, problemas que podem parecer pequeninos, mas são o grande problema dessas famílias, como a habitação, como a capacidade para manter essa habitação, dos transportes, etc. E, certamente, ficaram tão espantados como eu, não há uma resposta da parte do Sr. Presidente da Câmara quanto a esses problemas. Muitas das vezes, estou-me a lembrar, tenho batido muito nesse ponto, muitas das vezes, a questão da segurança, ouvimos respostas do Sr. Presidente da Câmara de Loures dizer que trazer à equação esses problemas era demagogia e era populismo, que ficámos todos estarrecidos. Eu penso que aí na segurança a oposição também tem pegado pouco nas potencialidades que são a Polícia Municipal. A Polícia Municipal tem um regulamento que poderia suprir, não totalmente, mas ajudar. Mas a Câmara pode apostar nisso, pode contratar mais pessoas. Mas contratou. Mas duplicou os efetivos. Pronto, mas se não chega, é preciso mais e dar-lhes condições para isso. Certo. Mas isso depois já se prende com outros parâmetros do Poder Central. Um dia havemos de com certeza, com certeza, com todo o gosto. A Polícia Municipal tem um regulamento que as próprias associações de pais não conhecem, mas que permitia, junto das escolas, dissuadir determinados comportamentos. Está a passar junto às escolas e questões de segurança é inadmissível. E é mais inadmissível, se não pior, o Presidente da Câmara de Loures dizer a esses pais, a esses alunos, aos lourenses, que é demagogia falar em segurança em Loures. Eu acho que é uma questão ideológica, mas isso é como pois digo, é, mas para um aí é que é criticável. Aí é que é criticável. É o tal cartão. Acho que não, é um cartão de outra dimensão. É uma matriz. É uma matriz, exatamente. Okay. Jorge Santos, espero que tenha gostado. Muito. Tentámos não ser aquele politicamente duro. As pessoas também têm que conhecer o novo líder do CDS em Loures. As ideias estão subjacentes, porque para nós os homens é que fazem os partidos e não são os partidos que fazem os homens. E, portanto, cada homem tem a sua ideia e tem a sua dinâmica. De qualquer maneira, para terminarmos, pedia 2 minutos e que transmitisse algumas coisas que porventura não dissemos, outras que o Jorge Santos penso que são importantes. Com certeza. A única coisa que eu queria dizer às pessoas que nos estão a ouvir em casa é que podem contar com o CDS. O CDS quer responder às suas necessidades, e isto não é apenas um clichê, não é apenas mais uma vez dizer isso como todos os políticos dizem. Não, o CDS está interessado em principalmente dar-se a conhecer às pessoas lá em casa, que somos pessoas como todos vocês, com as mesmas necessidades, com os mesmos problemas, muitas das vezes com as mesmas potencialidades, e queremos usar essas potencialidades, esses queixumes, essas críticas que as pessoas fazem, porque vivem essas dificuldades diariamente. Somos um partido aberto a tudo isso e queremos responder a essas dificuldades
no campo, ouvir essas pessoas e transformar em ideias concretas e práticas para a resolução desses mesmos problemas. E o CDS quer mostrar no Conselho de Loures que está vivo, que tem essas ideias e muitas das vezes é uma questão de oportunidade, como aquela que não deve ser negada aos jovens. Dar oportunidade ao CDS que, com novos rostos, com nova dinâmica, vai mostrar às pessoas que podemos sempre apostar, não nos velhos partidos que há 40 e muitos anos governam o Conselho de Loures e não têm resolvido, até agravado, os problemas do Conselho de Loures, mas que devemos dar oportunidade àqueles que, de forma ou de outras formas, mais próximo das pessoas, uma proximidade com as pessoas, querem realmente resolver os problemas porque são daqui. São pessoas daqui que vivem, como qualquer um de nós, esses problemas. E por isso lanço aqui um repto, em primeiro lugar, assim como eu tenho ouvido, e o CDS tem ouvido as pessoas, que as pessoas também possam ouvir o CDS e as propostas do CDS e depois possam avaliar isso mesmo e possam decidir o seu sentido de voto. Okay. Muito obrigado, António, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.